Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre política do café com leite e o voto de Cabresto. Por falar nisso, você já ouviu falar nessas políticas e nesse tipo de voto? Eles foram pilares do controle político no Brasil durante a República Velha. Foi um jogo de poder entre oligarquias, fraudes eleitorais e autoritarismo que, em 1930, chegou ao fim com um nome que mudaria a história do Brasil: Getúlio Vargas. Então, nesse vídeo, vamos mergulhar nesse período tão importante da nossa história. Então se acomode, já deixa a sua curtida aqui no vídeo, se inscreve no canal e vamos juntos estudar sobre este conteúdo. Após a proclamação da República em 1889, o Brasil entrou em um período conhecido como República da Espada, comandado por dois presidentes militares, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Mas a partir de 1894, com a eleição de Prudente de Moraes, iniciou-se a chamada República Oligárquica, também conhecida como República Velha, que vai de 1894 até 1930. Nesse período, o Brasil passou a ser governado quase exclusivamente por grandes proprietários rurais, principalmente de São Paulo e Minas Gerais. Esses grupos se organizaram em partidos estaduais e passaram a controlar não só a política local, mas também a nacional. E foi aí que nasceu o famoso termo política do café com leite. São Paulo era o maior produtor de café do Brasil. Minas Gerais tinha uma economia forte baseada na pecuária e na produção de leite. Por isso, simbolicamente, os dois estados eram o café e o leite. Esses dois grupos políticos passaram a alternar a presidência da República entre si, formando uma espécie de pacto informal. Cada vez que um presidente terminava seu mandato, indicava um sucessor do outro estado. Esse arranjo não estava escrito em nenhuma lei, era uma aliança de conveniência. Enquanto os paulistas controlavam a economia, os mineiros ofereciam apoio político. Juntos, usavam sua influência para garantir eleições que favorecessem seus interesses. E agora vamos falar sobre o coronelismo e o voto de Cabresto. No interior do Brasil, os coronéis, que eram grandes proprietários de terra com prestígio local, exerciam poder quase absoluto sobre a população. Eles controlavam a vida social, econômica e política. É nesse contexto que surge o voto de Cabresto, uma prática comum naquele período. Como o voto era aberto, ou seja, os eleitores precisavam declarar em quem estava votando, os coronéis obrigavam os eleitores, muitas vezes trabalhadores rurais dependentes, a votar nos candidatos que eles indicavam. Quem se recusasse sofria represália. Além disso, as fraudes eleitorais eram comuns. Existia a compra de votos, manipulação de urnas, ameaças e até a criação de eleitores fantasmas. Esse sistema ficou conhecido como a política dos governadores, um acordo entre o presidente da República e os governadores estaduais. Em troca do apoio político no Congresso, o presidente garantia que os governadores controlassem seus estados com a ajuda dos coronéis locais. Com o tempo, esse sistema começou a mostrar sinais de desgaste. Durante a década de 1920, a economia brasileira começou a sofrer com a superprodução de café e a queda nos preços internacionais. Além disso, o crescimento das cidades e da classe média urbana fez surgir um novo grupo político, os tenentes, que eram jovens oficiais do exército que defendiam reformas sociais e políticas.
As revoltas tenentistas, como a revolta do Forte de Copacabana em 1922 e a Coluna Prestes, que foi de 1925 até 1927, mostravam que havia um Brasil descontente com o domínio dessas oligarquias. Mas foi a eleição de 1930 que deu o golpe final nesse sistema. Em 1929, o presidente Washington Luiz, que era paulista, rompeu o acordo da política do café com leite ao indicar outro paulista, o Júlio Prestes, como o seu sucessor. Isso causou uma ruptura com Minas Gerais e deu origem à Aliança Liberal, que era formada pelos estados de Minas Gerais, Paraíba e o Rio Grande do Sul. A Aliança Liberal lançou como candidato à presidência o gaúcho Getúlio Vargas, tendo como vice o paraibano João Pessoa. Vargas defendia uma renovação política, o voto secreto, justiça eleitoral independente e modernização do Estado. A eleição foi marcada por acusações de fraudes. Júlio Prestes venceu, mas a Aliança Liberal denunciou a manipulação e decidiu não aceitar o resultado. Em julho de 1930, João Pessoa foi assassinado, o que intensificou a crise política. Embora o assassinato não estivesse diretamente ligado à eleição, foi usado como símbolo de um sistema decadente e violento. Isso inflamou os ânimos e impulsionou a revolta. Em 3 de outubro de 1930, eclodiu a Revolução de 30. Tropas do Rio Grande do Sul, Paraíba e Minas Gerais se rebelaram contra o governo. Em apenas um mês, os rebeldes tomaram o poder. Em 24 de outubro, Washington Luiz foi deposto e impedido de passar a presidência a Júlio Prestes. No dia 3 de novembro, Getúlio Vargas assumiu como chefe do governo provisório. Era o fim da República Velha e o início de uma nova era na política brasileira. Com Getúlio Vargas no poder, encerrou-se a longa hegemonia das oligarquias rurais. A política do café com leite foi quebrada. O coronelismo começou a perder força e novas ideias passaram a ocupar o centro do debate nacional. Ideias como industrialização, direitos trabalhistas e nacionalismo. Então, pessoal, gostou desse vídeo? Se gostou, já deixa a sua curtida, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com mais pessoas. E se quiser acrescentar alguma informação, escreva nos comentários, tá bom? Valeu e até o próximo conteúdo.